Vamos iniciar agora mais um módulo que é relevante, o estudo das fontes do direito tributário. É a partir do estudo das fontes que nós veremos os aspectos formais de validade, vigência e eficácia das normas tributárias. As fontes em matéria tributária são as mais variadas. A principal é a legislação. Mas também, ao lado da legislação, possuem relevância em matéria tributária a doutrina, o costume e a jurisprudência. Vamos iniciar o nosso estudo com base na legislação. A legislação tributária é prevista, inicialmente, com referência ao texto constitucional. O texto constitucional, em seu artigo 59, estabelece que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Portanto, estes são os instrumentos legislativos que nós passaremos a estudar. O artigo 96 do CTN irá utilizar a expressão legislação tributária em um sentido levemente diferenciado. O artigo 96 vai estabelecer a seguinte discriminação. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre os tributos e as relações jurídicas a eles pertinentes. Cabe referir duas distinções. Primeiro, o texto constitucional, no seu artigo 59, não tratou do caso dos tratados e das convenções internacionais, o que é uma falta bastante importante. Não há, no nosso sistema, uma dogmática que explicite qual venha a ser, de modo claro, a eficácia e a hierarquia dos tratados em matéria tributária. A segunda distinção é que o artigo 96 do CTN inclui na denominação legislação tributária os decretos e as normas complementares, que para nós não farão parte da legislação, e sim das normas infralegais. Portanto, aqui nós devemos ler a expressão legislação tributária entre aspas, ou seja, num sentido amplo, mas não no sentido restrito, que é o sentido correto, com base no texto constitucional. No topo desse nosso edifício normativo, encontraremos a Constituição. A Constituição será, primeiro, a norma original. Dela decorrem todas as demais normas. E ela é a norma mais importante, logo ela é a nossa norma fundamental em que estão os valores e os elementos normativos que irão se irradiar para toda a legislação tributária. Ela é também a premissa do nosso silogismo, do nosso argumento em matéria jurídico-tributária. Todo o argumento iniciará com base nesta premissa, que é a constitucionalidade de determinada lei ou obrigação. A primeira verificação a ser realizada é sobre a constitucionalidade ou conformidade de uma norma, de um ato normativo com o texto constitucional. A Constituição, portanto, é um enunciado que, se não estiver posto em uma determinada discussão normativa, ele estará pressuposto. Toda a narrativa, toda a argumentação partirá da análise e da caracterização de que existe o texto constitucional com enunciados que devem ser respeitados no conjunto de sua argumentação. Ao final, a Constituição é a norma de validação, ou seja, nós verificaremos a validade de determinada norma por sua regressão ao texto constitucional. Se não houver essa conformidade entre o ato normativo, entre a norma infraconstitucional e o texto constitucional, claramente estaremos perante uma norma que viola o texto constitucional e, portanto, sendo inconstitucional, deverá ser retirada do sistema normativo. Diversas são as questões constitucionais que nós poderíamos abordar. Por exemplo,
Será que podem existir normas constitucionais inconstitucionais? Bem, se houver uma norma constitucional originária e uma emenda constitucional, por óbvio que essa emenda constitucional pode violar o texto da Constituição originária e se declarar inconstitucional. E isso ocorreu por diversas vezes, como no caso da emenda constitucional, que ao criar o Imposto sobre Movimentação Financeira, o IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, atacou diretamente alguns princípios constitucionais, como o princípio da anterioridade. E aí, a norma, nesse caso, foi declarada inconstitucional nesse aspecto. Agora, dentro do texto constitucional, encontrar uma inconstitucionalidade é uma tarefa que exige uma elucidação interpretativa e hermenêutica mais complexa. Talvez uma determinada regra poderia entrar em conflito com um princípio constitucional expresso no texto. Mas a tendência é tentar preservar o texto sem a redução de sentido, quando for possível. A outra questão é a hierarquia interna das normas constitucionais. Será que existem normas constitucionais mais fundamentais, mais importantes que outras? Cremos que sim. O próprio artigo 60 do texto constitucional estabelece as cláusulas pétreas, ou seja, o núcleo essencial do texto constitucional, que cria uma barreira à sua alteração e, portanto, possui uma expressão normativa maior. Os próprios princípios constitucionais podem ser superiores ou inferiores. Nós teríamos sobre-princípios, como o sobre-princípio da segurança jurídica, e princípios específicos, como o princípio que trata de determinado tributo em particular. Portanto, podem existir elementos de hierarquização dentro do texto constitucional. Qual é a natureza do texto constitucional? Seria uma carta de direitos ou uma carta de competências? Em nosso entender, o texto constitucional tanto estabelece competências para o exercício do poder tributário, como direitos a serem consagrados, concretizados e realizados. E, por fim, poderíamos perguntar, existem cláusulas pétreas no texto constitucional em matéria tributária? E podemos responder, sim, existem diversas cláusulas pétreas, tanto em relação às garantias do contribuinte, quanto a princípios constitucionais. Um deles é o princípio da legalidade, que não pode ser abolido por meio de emenda, nem o princípio da anterioridade e tantos outros. Portanto, a resposta é sim. O que seria a Constituição? O que é a ideia de Constituição? Para nós, a Constituição é um conjunto normativo de princípios e regras e valores que estabelece uma estrutura jurídico-política de uma sociedade organizada. O próprio texto constitucional estabelece que são valores fundamentais do texto constitucional, da Carta Constitucional, por exemplo, o valor da segurança, o valor da justiça, o valor da justiça social, o valor do trabalho. Portanto, existem valores constitucionais. Não venhamos confundir aqui com valores subjetivos, impessoais, valores individuais. Não são os valores do indivíduo, mas os valores consagrados pelo Constituinte no texto constitucional que orientam os objetivos da República, os objetivos de longo prazo, o estado de coisas que a comunidade política brasileira deseja alcançar. Portanto, não são valores individuais, subjetivos, relativos. Podemos questionar e alegar que todos os valores são relativos, subjetivos e históricos. Mas não seriam também alguns enunciados, alguns termos, algumas figuras tidas como objetivas? Como, por exemplo, conceito de norma. O que seria a norma jurídica? Para diversas correntes jurídicas, o conceito de norma assumirá interpretações distintas. Portanto, não há um conceito essencial. Logo, essa porosidade da linguagem ataca tanto o conceito de norma, ou de regra, ou de princípio, como o conceito de valores. Não há aqui uma prevalência objetiva do conceito de normas em relação ao conceito de valores. Os dois possuem certa abertura semântica e visões científicas distintas. Pensemos, por exemplo, no conceito de princípios jurídicos. Se nós pegarmos
uma escola normativista, essencialista ou uma escola sistemática, cada uma dessas escolas pensará o conceito de princípio de um modo absolutamente distinto. Cabe notar que o estudo da legislação tributária deve iniciar, portanto, com o estudo do texto constitucional. Não podemos fazer uma análise da Constituição separada da análise da legislação. Ou estudarmos a legislação tributária, conforme o dispositivo do CTN, no seu artigo 96, sem fazermos referência direta ao texto constitucional. Portanto, em nossa compreensão, o professor Roque Carrasa estabelece de modo muito claro e de modo muito importante que o direito tributário no Brasil é essencialmente um direito de natureza constitucional. E seu estudo antecede o estudo das normas gerais em matéria tributária. O texto constitucional, portanto, ele se insere dentro daquele panorama que nós iniciamos nos estudos, que vem da consagração da cidadania superando a servidão. Neste longo caminho que nos trouxe da servidão a uma cidadania fiscal. Cabe tecer aqui uma breve crítica a uma concepção que se estabeleceu de modo praticamente inquestionável no direito, que é a ideia de uma concepção normativista da Constituição. Essa concepção parte de alguns pressupostos. Primeiro, que a Constituição é, em suma, um veículo introdutor de normas jurídicas. Segundo, a Constituição é uma norma superior em matéria jurídica, porque é a norma que está no topo da pirâmide normativa. É também a norma primária, a norma primeira, de onde derivam todas as demais normas. É uma norma que permite, por regresso e determinação de validade, quais são as normas pertencentes ao sistema e as normas fora do sistema. E, por último, é uma norma de distribuição de competências. Esta visão possui uma verdade parcial, ela possui uma legitimidade parcial. E nós, portanto, parcialmente concordamos com ela. Mas ela peca, em nosso ponto de vista, por 6 elementos. Primeiro, porque é uma análise puramente formal da Constituição, como se a Constituição fosse mera forma, mera estrutura sintática entre as normas, e não trouxesse elementos valorativos. Para nós, tanto os elementos formais quanto os elementos valorativos que estão no texto constitucional são relevantes. A Constituição não introduz apenas normas, ela traz valores, e esses valores devem estar densificados em regras e princípios. Estes valores devem estar no conteúdo semântico das normas. Logo, a Constituição traz elementos formais, como veículo introdutor de normas, mas também veículo introdutor de valores. E possui uma pragmática, ela pressupõe alcançar algumas consequências. Quando o texto constitucional diz, por exemplo, ao abrir a ordem econômica e determina que é objetivo da República Federativa do Brasil constituir uma sociedade com justiça social, ela busca resultados, busca consequências. Ela traz um programa que busca auferir resultados concretos. A norma, portanto, possui consequências, e essas consequências são relevantes. Não é à toa que o texto constitucional consagra 2 princípios importantes também, muito pouco estudados pelos normativistas, quais sejam o princípio da eficiência e o princípio da eficácia, que são importantes. Essa teoria normativista, portanto, quando não aborda o conjunto do problema, pensemos que nós temos um problema, um objeto a ser estudado, e o cientista afasta parte deste problema porque acha que não é fácil, que não é possível estudá-lo com profundidade. Como se isso fosse possível, como se nós pudéssemos estudar a saúde humana sem traçar um perfil completo, analisando tão somente a célula humana, sem verificarmos elementos mais complexos. Em nosso entender, isso se traduz em uma ausência de rigor. Pela impossibilidade de alguns métodos serem utilizados
com o aumento progressivo de complexidade, a teoria científica aqui afasta-se do rigor, porque afasta-se da análise do objeto. Há aqui uma exclusão injustificada do objeto e uma pretensão restrita de análise, o que afasta a necessidade de uma análise mais ampla do problema. Essa exclusão injustificada do objeto traduz-se em uma análise limitada, restrita do conhecimento jurídico. E, portanto, ela se utiliza não só de uma finalidade equivocada, mas de uma metodologia inadequada ao objeto. Se o nosso objeto não pode ser estudado com base na metodologia meramente formal, é necessário que nós venhamos acrescentar instrumentos de análise axiológicos, sob pena de não estarmos estudando sinceramente o nosso objeto. Nós não podemos dizer que, como eu tenho dificuldade de analisar determinado elemento, eu vou retirar parte desse objeto e dizer que o direito não possui estes elementos. Trata-se de uma postura que não explicita, em nosso ponto de vista, claramente as limitações deste modelo. Essa ausência de explicitação da metodologia se traduz, novamente, em uma ausência de rigor. Por quê? Porque, face às dificuldades do estudo, caberia ao cientista estabelecer uma agenda de pesquisa que fosse, por meio progressivo, se aproximando do objeto, reconhecendo a falibilidade de seu método, de seus resultados e a necessidade de aprimoramento constante. É o que vemos em outras ciências, por exemplo, nas ciências físicas ou nas ciências biológicas, em que aos poucos o objeto tem sido progressivamente, com séculos, estudado com maior seriedade e complexidade por acréscimos tanto de teorias quanto de instrumentos. Em nosso entender, a teoria normativa falha claramente, retumbantemente neste aspecto. Qual seria, portanto, o conteúdo essencial da Constituição Tributária se ele não é mero elemento formal? Em nosso entender, alguns aspectos devem ser acrescentados. A Constituição não é mero veículo introdutor de normas. Não, ele possui conteúdo. Qual é esse conteúdo? O conteúdo tem sido defendido por alguns autores como sendo a análise e a consagração do dever fundamental de contribuir com a esfera pública. E aí nós encontramos a expressão do professor Ricardo Lobo Torres, que diz que o tributo será considerado o dever fundamental estabelecido pela Constituição no espaço aberto pela reserva de liberdade e da Declaração dos Direitos Fundamentais. A Constituição Tributária, portanto, teria esse núcleo essencial que é o dever fundamental de pagar tributos. Para nós, este é um elemento secundário. A Constituição Tributária possui como elemento fundamental a dignidade da pessoa, a necessidade de alcançarmos a dignidade da pessoa com base em sacrifícios por parte do cidadão. O cidadão, para alcançar esse estado de liberdade e de igualdade, ele deve contribuir para o financiamento da esfera pública, para a promoção e proteção dos direitos fundamentais. E aí surge o dever de pagar tributos como decorrência de um sistema de direitos fundamentais, e não o inverso. Os direitos fundamentais não decorrem do dever fundamental de pagar tributos. O dever fundamental de pagar tributos é que decorre de uma Carta de Direitos que estabelece como objetivo da República a promoção e a proteção dos direitos fundamentais como uma forma de se alcançar a dignidade da pessoa. Portanto, aqui não há uma aplicabilidade direta, como nós estamos vendo nos encontros anteriores, desse dever fundamental que obrigaria os cidadãos a pagar qualquer tributo em qualquer situação. Portanto, em nosso entender, é esse binômio direitos fundamentais e deveres fundamentais que estão no núcleo essencial do texto constitucional.
E isso se expressa na natureza dúplice da Carta Constitucional. A Carta Constitucional será tanto uma carta de direitos, com limitações ao poder de tributário e como proteção ao contribuinte, sob a forma de um estatuto do contribuinte, e de outro, uma carta de competências, ou seja, uma carta que delimita o exercício do poder de tributário. As emendas constitucionais. As emendas constitucionais, elas são fruto do poder constituinte derivado, modificam a Constituição originária, desde que não enfrentem o núcleo essencial do texto constitucional, especialmente as chamadas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são limites inarredáveis por parte do legislador, que não pode, em sua atividade derivada, alterar o núcleo do texto constitucional. Especialmente essas cláusulas pétreas se encontram no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição de 1988, que diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. A forma federativa de Estado. E aí nós temos a consagração do federalismo fiscal. E o inciso 4º, que nos interessa também: os direitos e garantias individuais do cidadão e também do contribuinte. Portanto, nós temos aí uma análise breve do texto constitucional como ápice desta nossa estrutura normativa, que é a estrutura da legislação tributária. Muito obrigado e até o próximo encontro.